A relação entre Tom Cruise e sua filha sempre foi cercada de rumores, silêncio e mistério, mas agora uma nova revelação está fazendo Hollywood inteira entrar em choque. O que parecia ser apenas mais uma especulação da mídia acabou se transformando em uma história sombria, cheia de detalhes perturbadores, acusações indiretas e sinais de que a relação entre pai e filha pode estar completamente destruída. Nos últimos dias, declarações bombásticas voltaram a colocar o nome de Tom Cruise no centro de uma das polêmicas familiares mais comentadas do mundo das celebridades, e muitos fãs ficaram impressionados com o que acabou vindo à tona. O mais assustador é que várias pistas já apontavam há anos que algo muito estranho estava acontecendo nos bastidores dessa família, mas quase ninguém imaginava que a situação pudesse ser tão grave. A decisão da filha de se afastar do sobrenome Cruz, os rumores envolvendo a Chart of Scientology, entrevistas desconfortáveis, momentos tensos diante das câmeras e até declarações de ex-integrantes da Scientologia estão voltando à tona de forma ainda mais pesada. E quanto mais detalhes aparecem, mais a internet se divide entre aqueles que defendem Tom Cruise e aqueles que acreditam que ele abandonou completamente a própria filha por causa da fama, da religião e do controle de imagem em Hollywood. Portais internacionais, celebridades e fãs estão reagindo de forma explosiva, e algumas entrevistas antigas do ator estão sendo reinterpretadas de um jeito que pode mudar totalmente a forma como o público vê um dos maiores astros do cinema mundial. O mais impressionante é que existe uma revelação final envolvendo bastidores escondidos e uma possível verdade nunca confirmada publicamente que deixou muita gente completamente impactada. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Mas antes de continuar, deixe o seu gostei e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e faz com que mais pessoas recebam vídeos como este. Além disso, aqui você acompanha as histórias mais polêmicas, misteriosas e chocantes do mundo dos famosos antes de todo mundo. Eu recomendo fortemente que você assista até o final, porque a última revelação dessa história pode mudar completamente tudo aquilo que você pensa sobre Tom Cruise e sua filha. Tom Cruise nasceu em 3 de julho de 1962, em Syracuse, Nova York, e teve uma infância marcada por dificuldades financeiras, mudanças constantes de cidade e uma relação complicada com o pai, que o próprio ator já descreveu em entrevistas como uma figura agressiva e intimidadora. Antes da fama, Cruise sofreu com dislexia e enfrentou muitos problemas na escola, chegando a dizer que tinha dificuldade até para ler textos simples. Sua vida começou a mudar nos anos 80, quando rapidamente se transformou em um dos maiores símbolos de Hollywood após filmes como Top Gun, Cocktail e Missão Impossível. Seu casamento com Katie Holmes também se tornou um dos relacionamentos mais controversos de Hollywood. Diversos portais internacionais levantaram suspeitas sobre a forte influência da Scientologia na relação, incluindo rumores de controle sobre a vida da atriz e até supostos testes organizados pela igreja para escolher parceiras para Cruise. Quando Katie Holmes pediu o divórcio em 2012, o caso virou um escândalo mundial. Reportagens afirmaram que a atriz queria proteger a filha Suri da influência da Scientologia, enquanto Tom Cruise admitiu posteriormente que a religião foi um dos motivos da separação. Desde então, os rumores sobre o afastamento entre Cruise e sua filha nunca mais pararam. Muitos veículos internacionais afirmam que o ator não mantém contato frequente com Suri há anos, algo que gerou enorme repercussão negativa na internet. Durante anos, a relação entre Tom Cruise e sua filha Suri foi cercada de silêncio, rumores e especulações. Mas recentemente, novas declarações atribuídas à jovem reacenderam uma das histórias mais polêmicas de Hollywood. A internet simplesmente explodiu quando surgiram informações de que Suri estaria cada vez mais distante do pai, ao ponto de abandonar o sobrenome Cruise e passar a usar Suri Noelle, adotando o nome do meio da mãe, Katie Holmes. O detalhe que mais chocou os fãs foi a interpretação de especialistas em celebridades e tabloides internacionais. Muitos enxergaram essa mudança como um recado silencioso contra o pai. A situação ficou ainda mais pesada depois que fontes próximas afirmaram que Tom Cruise estaria afastado da filha há mais de uma década. Nas redes sociais, milhares de pessoas começaram a teorizar sobre o verdadeiro motivo da separação. Grande parte dos comentários aponta a influência da Chart of Scientology como principal causa do rompimento familiar. Isso porque antigos membros da organização afirmaram publicamente que a religião teria regras rígidas sobre relacionamentos com pessoas que não fazem parte da igreja. A polêmica ganhou ainda mais força após antigas declarações de Tom Cruise voltarem à tona. Em documentos judiciais revelados pela imprensa americana, o ator admitiu que a Scientologia foi uma das questões relacionadas ao fim do casamento com Katie Holmes.
Isso fez muitos fãs acreditarem que Kate teria se afastado justamente para proteger a filha do ambiente da organização. Enquanto isso, a internet mergulhou em teorias cada vez mais intensas. Alguns internautas acreditam que Suri decidiu cortar completamente os laços com o pai. Outros defendem que existe um acordo silencioso entre a família para evitar exposição pública. Em fóruns e discussões online, usuários afirmam que Tom Cruise teria escolhido a religião em vez da filha, comentário que viralizou em várias plataformas. Quando Tom Cruise foi questionado sobre o Dia dos Pais durante um evento recente, segundo veículos internacionais, o ator deu uma resposta considerada fria e desconfortável, evitando mencionar diretamente os filhos. A cena rapidamente viralizou e reacendeu debates sobre sua relação com Suri. Mas talvez o detalhe mais devastador seja justamente o silêncio. Nem Tom Cruise nem Suri falam abertamente sobre o assunto. E esse mistério alimenta ainda mais a curiosidade do público. Especialistas em cultura pop afirmam que o caso virou um dos afastamentos familiares mais comentados de Hollywood, principalmente porque envolve fama mundial, religião, poder e conflitos pessoais escondidos por anos. Enquanto isso, fãs seguem divididos. Alguns acreditam que ainda pode existir reconciliação, outros acham que a distância entre pai e filha já chegou a um ponto sem volta. E é exatamente essa dúvida que mantém essa história viva e cercada de mistério até hoje. Nos últimos anos, a internet percebeu algo estranho. Suri praticamente deixou de usar o sobrenome Cruz em eventos públicos. Em sua formatura, por exemplo, ela apareceu sendo chamada de Suri Noelle, usando o nome do meio da mãe, Kate Holmes. Esse detalhe aparentemente simples causou uma explosão nas redes sociais e levantou uma pergunta devastadora. Será que ela está tentando apagar o pai da própria identidade? A repercussão foi imediata. Usuários no Reddit começaram a comentar que essa atitude seria uma resposta silenciosa a anos de afastamento entre pai e filha. Alguns internautas chegaram a afirmar que Tom Cruise escolheu a cientologia em vez da própria filha, enquanto outros defendem que Kate Holmes teria protegido Suri de uma influência considerada perigosa. Grande parte dessas teorias gira em torno da Church of Scientology. Ex-membros da religião deram entrevistas explosivas alegando que a igreja teria influenciado diretamente a distância entre Tom e Suri. Samantha Domingo, ex-integrante da Scientologia, afirmou que Tom não teria permissão para manter relação próxima com a filha por ela não seguir a religião. Especialistas em celebridades e cultura pop também começaram a comentar o caso. Alguns acreditam que Suri teria crescido emocionalmente distante do pai após anos sem aparições públicas ao lado dele. O fato de Tom Cruise não ter sido visto em momentos importantes da vida da filha, como aniversários, baile de formatura e celebrações familiares, aumentou ainda mais as especulações. Na internet, muitos fãs acreditam que Suri poderá fazer uma entrevista bombástica no futuro revelando tudo o que viveu longe do pai. Portais internacionais chegaram a especular que, após atingir a maioridade, ela finalmente teria liberdade para falar publicamente sobre os bastidores da família Cruz. E talvez seja justamente esse silêncio de Suri que esteja assustando Hollywood. Porque, para muitos fãs, quando alguém decide apagar o sobrenome do próprio pai, a mensagem pode ser muito mais forte do que qualquer entrevista explosiva. As suspeitas aumentaram depois do divórcio explosivo entre Tom Cruise e Kate Holmes, em 2012. Durante um depoimento judicial revelado pela imprensa, o próprio ator admitiu que a cientologia foi um dos fatores da separação. Quando questionado se Kate teria deixado o casamento para proteger Suri da cientologia, Cruz respondeu que essa era uma das alegações. A partir daí, começaram as teorias de que Kate Holmes teria planejado secretamente sua saída do casamento para evitar que a filha fosse profundamente envolvida na organização. Reportagens internacionais afirmam que a atriz teria montado uma verdadeira estratégia de fuga, incluindo troca de celulares, advogados discretos e mudança rápida para Nova York. A ex-integrante Samantha Domingo afirmou publicamente que Tom não teria permissão para manter uma relação normal com Suri porque ela não segue mais a cientologia. Segundo ela, a igreja influencia fortemente os vínculos familiares de seus membros mais importantes. Além disso, a atriz Leia Remini, hoje uma das maiores críticas da cientologia, já declarou em entrevistas que Tom Cruise recebe tratamento especial dentro da organização e que muitos membros têm medo de contrariá-lo. As falas dela geraram enorme repercussão em Hollywood e reacenderam debates sobre o poder da igreja nos bastidores da indústria do entretenimento. Em fóruns e comunidades online, milhares de pessoas discutem até hoje o suposto afastamento entre Tom Cruise e Suri.
Usuários do Reddit chegaram a comentar que Katie Holmes teria feito de tudo para impedir que a filha crescesse dentro da organização. Outro detalhe que aumentou ainda mais os rumores foi o fato de Suri ter passado a usar Suri Noelle, o nome do meio da mãe, em vez do sobrenome Cruz. Muitos internautas interpretaram isso como um sinal definitivo do distanciamento familiar. Até hoje, Tom Cruise evita falar profundamente sobre o assunto em entrevistas recentes. O silêncio do ator, somado às declarações explosivas de ex-integrantes da Scientologia, continua alimentando teorias, debates e controvérsias sobre o impacto da organização na vida pessoal de uma das maiores estrelas de Hollywood. A transformação de Suri Cruise tem chamado a atenção do público nos últimos anos, principalmente porque ela cresceu praticamente longe da presença constante do pai, Tom Cruise. Enquanto muitas crianças de celebridades escolhem viver nos holofotes, Suri seguiu um caminho totalmente diferente, discreta, reservada e tentando construir uma identidade própria sem depender do peso gigantesco do sobrenome Cruz. Depois do divórcio altamente polêmico entre Tom Cruise e Katie Holmes em 2012, Suri passou a viver com a mãe em Nova York. Desde então, os rumores sobre o afastamento entre pai e filha nunca mais desapareceram. Diversos portais internacionais afirmam que Tom teria se distanciado completamente da jovem ao longo dos anos. O mais impressionante é que, ao atingir a maioridade, Suri começou a dar sinais claros de que queria se desvincular da imagem ligada ao pai. Em 2024, durante sua formatura no tradicional colégio LaGuardia High School, em Nova York, ela apareceu identificada como Suri Noelle, abandonando publicamente o sobrenome Cruz. O nome Noelle é justamente o nome do meio de Katie Holmes, algo visto por muitos fãs como uma homenagem direta à mãe. A mudança causou enorme repercussão nas redes sociais e na imprensa internacional. Muitos interpretaram o gesto como um recado silencioso para Tom Cruise. Alguns sites chegaram a afirmar que Suri queria recomeçar longe da fama e evitar o peso da exposição causada pelo sobrenome do pai. Mesmo sendo filha de duas estrelas gigantes de Hollywood, Suri sempre tentou levar uma vida relativamente normal. Ela estudou em escolas tradicionais de Nova York, apareceu poucas vezes em eventos públicos e evitou entrevistas. Em vez de seguir imediatamente carreira em Hollywood, decidiu focar nos estudos e ingressou na prestigiada Carnegie Mellon University, na Pensilvânia. Outro detalhe que chama atenção é como Katie Holmes protegeu a filha durante todos esses anos. Em entrevistas, a atriz já revelou que enfrentou um período intenso após o fim do casamento com Tom Cruise, especialmente devido à perseguição da imprensa. Ela também declarou que sua prioridade sempre foi garantir que Suri crescesse forte, confiante e longe da pressão extrema da fama. Nas redes sociais e fóruns online, milhares de pessoas comentaram a decisão de Suri de abandonar o sobrenome Cruz. Alguns usuários do Reddit chegaram a dizer que a situação é triste e que o afastamento entre pai e filha parece irreversível. Hoje, Suri parece determinada a construir sua própria história, longe da sombra de um dos maiores nomes de Hollywood. E talvez seja exatamente isso que mais esteja chocando o público. A filha de Tom Cruise não quer viver como a filha de Tom Cruise. A atriz Leia Remini, conhecida por suas críticas à Scientologia, também voltou ao centro da discussão após declarações bombásticas sobre Cruz. Em entrevistas recentes, ela afirmou que a igreja protege o ator de escândalos e controla cuidadosamente sua imagem pública. Leia chegou a insinuar que Cruz vive cercado por uma estrutura poderosa que evita que críticas maiores atinjam sua carreira. Muitos especialistas em entretenimento acreditam que essa nova onda de polêmicas pode afetar parcialmente a imagem de Tom Cruise em Hollywood. Embora ele continue sendo um dos atores mais lucrativos do cinema mundial, existe uma percepção crescente de que sua vida pessoal está se tornando impossível de separar da sua imagem pública. Reportagens internacionais lembraram até momentos antigos extremamente controversos, como o famoso episódio em que o ator pulou no sofá da Oprah ao declarar amor por Katie Holmes e entrevistas agressivas defendendo a Scientologia, situações que chegaram a prejudicar sua reputação no passado. Mesmo assim, há quem acredite que ainda exista a possibilidade de reconciliação entre Tom Cruise e Suri. Alguns fãs afirmam que o silêncio dos dois pode ser apenas uma tentativa de proteger a vida pessoal longe da mídia. Outros, porém, acreditam que o afastamento já atingiu um ponto irreversível, principalmente após tantos anos sem aparições públicas juntos. E é justamente essa dúvida que mantém o assunto tão forte na internet. Será que Hollywood ainda verá uma reaproximação entre pai e filha, ou essa relação já está completamente destruída? E depois de todas essas revelações, uma coisa ficou clara: a relação entre Tom Cruise e sua filha continua cercada de silêncio,
mistério e muitas perguntas sem respostas. As declarações recentes voltaram a colocar o nome do astro no centro de uma enorme polêmica mundial, dividindo opiniões entre fãs que ainda defendem o ator e pessoas que acreditam que o afastamento familiar já passou de todos os limites. Enquanto alguns acreditam em uma possível reconciliação no futuro, outros enxergam essa história como uma ruptura definitiva que pode marcar para sempre a imagem pública de Tom Cruise em Hollywood. E você, o que acha de toda essa situação? Será que ainda existe chance de pai e filha se reconectarem algum dia, ou essa relação já está completamente destruída? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre esse caso tão polêmico. Se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando histórias chocantes, revelações bombásticas e bastidores secretos das celebridades mais famosas do mundo, aproveite agora para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo novo que estamos preparando. E claro, deixa também o seu gostei, porque isso ajuda muito o canal a crescer e faz com que mais pessoas recebam esses vídeos cheios de curiosidades e polêmicas do mundo dos famosos.